MM desta quarta-feira, excepcionalmente na quarta-feira, porque tivemos derby na segunda, não gosto nem de lembrar, e tivemos ontem Hum. Fogo, passou o carro em cima do Vasco, 6 pontos, 6 rodadas. Diego e o Atalima, eu pergunto, ainda dá ou feliz ano novo, meu amigo? Ainda dá. Favoritismo que na minha cabeça foi de 100% até o jogo contra o Fortaleza, cai para uns 12%, se muito. Mas enfim, tem duas razões, eu acho, para mim, né, são duas razões que não me motivam a jogar a toalha. Uma é o Botafogo ter a final da Libertadores ainda. Eu não sei como que isso vai influir na programação do Botafogo. Não sei com que time que eles vêm para cá para jogar contra o Palmeiras. Não sei com que time que eles jogam depois e qual que vai ser o ânimo deles dependendo do que acontecer na final lá no Monumental de Nunes, né, no Mas Monumental. Que aliás você visitou lá também ano passado, né? Quando a gente Sim. esteve lá para ver. Ficou um negócio de outro planeta aquilo lá, né? Uma atmosfera absurda, né? Ah, E o outro ponto, Massa, é que a despeito de talvez esse ser, a despeito de talvez não, a despeito de esse ser o pior ano do Abel em termos de menos constante, vamos dizer, em termos de trabalho, né, da comissão técnica, esse elenco já se mostrou muitas vezes capaz de se reinventar, enfim, de achar um caminho, né? Joga muito contra o curto tempo que tem para isso e o estado de espírito que realmente nesse momento o estado anímico é muito muito para baixo. Eu pude presenciar isso ali no saguão da Neoquímica Arena. Cada um que saía daquele túnel ali para ir para o ônibus parecia que estava num velório mais triste que o anterior. Assim, Flaco Lopes, todos esses caras, todos eles, o Rios, os que foram pior ali, claro, o Caio Paulista, mas Veiga também passou de cabeça baixa, Dudu passou até com capuz, pelo menos ele acenou para a imprensa, assim. Deu até a impressão que ele queria falar alguma coisa. Mas é difícil, Massa, muito difícil. Não apostaria mais nesse título, mas estava até conversando com meus chefes, né? Eu fiz uma matéria agora falando que há uma análise dentro do clube de que não tem terra arrasada, né? Não é de se surpreender, né? Porque o Palmeiras nunca avalia que tem terra arrasada e de fato não tem, né? O Palmeiras atribui os insucessos a questões pontuais, admite que tem algumas questões no elenco que deveriam ser refeitas, mas não vai fazer uma guinada brusca. Isso não vai acontecer, né? E aí o que o meu chefe me ponderou falou assim, Diego, mas são 6 pontos. Se o Botafogo, se o Palmeiras ganha do Botafogo, depois tropeça sim. mais uma vez, daí eu pensei assim, porra, mas e o Palmeiras? Para ganhar todos? Como é que faz? Com esse futebol o Palmeiras está jogando? Então a situação é Então, muito complicada, mas muito complicada. vamos falar um pouquinho mais sobre a matéria que você publicou, está no, tá na página da Trivela, Palmeiras. Vale, por favor, você que está vendo a gente, por gentileza, prestigie o trabalho do Diego, Isso, e dê por o favor. like, se inscreve no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inimigos, enfim, com todo mundo, com a família, ok. Bom, isso que você fala é importante. Dentro do Palmeiras há um diagnóstico de que não há terra arrasada. Cara, não é mesmo. Eu concordo que não há terra arrasada. Agora, se o clube ficar com esta tapadeira do lado, igual o cavalo andando na rua com aquela tapadeira, e não Uhum, entender o que está acontecendo, eu falo, você é sim, testemunha. Eu falo isso há 3 anos, desde a eliminação para o Atlético Paranaense na Libertadores. Lembra? Quando perdeu 2 jogadores sim. importantes e o banco não deu resultado. Este ano, o banco do Palmeiras é Rafael, Mike, Dudu, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, até o Vanderlan. O, 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 aquele menino que foi contratado no Novo Horizontino lá, esqueci o nome, o Rômulo, a gente nem sabe se existe. Então eu vou colocar 8. 8. Você tem 8 jogadores, Diego, que minimamente não contribuíram com quase nada com o Palmeiras. E aí fica humanamente impossível. Você pode, então, lá dentro do Palmeiras, os caras acharem que nós tivemos azar no sorteio. Azar uma ova. Por quê? A raia do Palmeiras é Flamengo, é Botafogo, é Atlético Mineiro, né? Não é a raia do Palmeiras não é o Criciúma, é outro lugar. Então, se Sim. lá dentro os caras não percebem ou não perceberam
e vão demorar para perceber, pelo visto, que as coisas precisam mudar. Mudar de que forma? O que que eu sugiro? Ah, vamos então pegar o elenco, vender todo mundo, 30 jogadores, o técnico manda todo mundo embora, faz tudo outra vez. Não é isso, né? Este elenco é capaz de fazer uma ótima campanha em Campeonato Brasileiro ano que vem e chegar Uhum. entre os quatro, entre os cinco. Agora, na hora que a vaca está deitando, que foi o agosto sangrento, quando você precisa, você não tem mais qualidade. Esses jogadores não estão conseguindo render. Veiga, que oscilou muito. Então, são vários nomes fundamentais. Cara, o José Rafael foi fundamental nos últimos 2 anos, fora este, vestindo a camisa do Palmeiras. Ele era simplesmente o trem, a locomotiva do time. Então, cara, se o clube não perceber isso, meu irmão, viveremos mais, seremos abatidos novamente em outras competições. E tem uma pegadinha que ninguém percebe e pouca gente fala. Vai ter o Super Mundial, o Palmeiras vai para lá, vai ser legal, vai jogar. Oi, Manchester City, como vai? Um abraço. Prazer, Borussia Dortmund, que lindo e tal. Quando voltar, já o Estevão vai ficar na Inglaterra e você vai ter de novo agosto sangrento, que vai encaixotar todas as Copas e 4, 5 jogos do Brasileiro atrasados. Entende o que eu estou dizendo? Se eles não tiverem Sim. percepção disso, amigo, vai ficar sempre apostando no trabalho da comissão, no Abel, que é muito bom, são bons, o trabalho do Abel é bom. Esse ano não foi bom, é verdade, mas ele é bom treinador, né? Esse é o meu ponto de vista, queria te ouvir. Então, vou fazer o advogado do Barros aqui, não é nem do Diabo, porque esse Diabo tem nome e sobrenome, Anderson Barros. E Abel Ferreira também, porque nada acontece sem a anuência dele. Palmeiras, eu entendo que o Palmeiras contratou até fora do seu padrão, ao trazer o Maurício, ao trazer o Felipe, ao trazer o Giai, que não foram jogadores baratos. O Felipe foi de graça, mas ele custa caro mensalmente. Então, o E GA é barato, mas não é para agora, nunca é para agora, entendeu? então, não é barato. Esse aqui é o ponto. Ele não foi barato. Não, E o é caro, Maurício, né? Maurício e o Felipe seriam para agora, mas o Maurício também teve um problema de lesão e o Felipe não engrenou. Então, eu acho que o Palmeiras ele fez essa aposta na manutenção das peças, como faz há muitos anos. Algumas peças começaram realmente a ratear, que é o caso do Veiga e do Zé Rafael, são os casos mais emblemáticos, né? Mas o Gomes teve um período muito ruim também, o Piquerez teve um período muito instável também. Mas o Palmeiras, eu acho que, ao contrário de outras temporadas, ele até se planejou um pouco melhor. Trouxe jogadores importantes, jogadores cobiçados, jogadores que tinham mercado, e jogadores que o Palmeiras pagou caro, não porque pagou acima do mercado, mas porque custavam caro, que é o caso do Maurício, por exemplo. Mas aconteceu que realmente algumas peças que deveriam ter conseguido entregar mais, não entregaram. Também uma coisa que eu ponderei conversando com pessoas do clube. O Palmeiras, enfim, deu um pouco de azar no sorteio, sim. O Palmeiras teve um estresse muito grande no período muito curto de tempo. Eu acho que se fosse o Botafogo numa fase e o Flamengo na outra, as coisas seriam diferentes. Tenho para mim com certeza disso. Teve um azar de uma lesão do Estevão, que dos 4 confrontos, os 2 do Flamengo e os 2 do Botafogo, ele jogou um, ele não jogou nenhum outro. E acredito que, enfim, é óbvio, isso não explica, não justifica, tem outros prontos a ser colocados. Tudo isso que você colocou, que você ponderou, concordo. Mas eu acho que a gente não pode tirar do parâmetro algumas coisas que aconteceram. E aí também vou voltar para o jogo. Flamengo, um gol anulado de uma maneira um pouco suspeita. Botafogo, saiu o gol no último minuto, em que pede o Palmeiras ter jogado mal nas primeiras partidas. E aí, todo respeito, erros únicos exclusivos do Abel Ferreira, que escalou mal o time, não só a escalação, mas fez proposta de jogo ruim para os primeiros jogos, que, aliás, é um erro recorrente dele, mata-mata, fazer escalações ruins no primeiro jogo. Ele já explicou isso, que ele fecha mesmo, que os outros fecham contra o Palmeiras, mas eu acho que ele não percebe que com isso ele perde o trem da história todo ano após ano ele perde o trem da história. Pelo menos nas últimas 3 temporadas foi assim. Mas, cara, é óbvio que tem que melhorar, é óbvio que tem que requalificar, mas eu entendo que houve sim, como você colocou, houve sim um agosto sangrento, e ele foi sangrento
não foi por falta de planejamento. Eu acho que o Palmeiras estava com essas peças aí. Porque, cara, não tem como a gente falar que colocar o Felipe Anderson e o Maurício num time, esse time não vai andar. Não tem como a gente acreditar que isso não vai acontecer. Você tendo o Estevão, que àquela altura era o grande jogador. Você tinha o Flaco num grande momento. Você tinha uma série de fatores que não aconteceram. Você tinha o Veiga, que carrega o time nas costas há tanto tempo. Então você tinha o Rios voltando da Copa América cobiçadíssimo. Você tinha algumas peças. Eles trouxeram o Aníbal Moreno, que foi caríssimo também, e foi um grande acerto. Então eu discordo quando fala que o Palmeiras não contratou bem. O Palmeiras contratou bem. Eu acho que há uma diferença entre a contratação vingar e o Palmeiras contratar mal. Eu não consigo achar que Aníbal Moreno, Caio Paulista, Maurício, Felipe Anderson, o Bruno Rodrigues eu nem vou contar, porque, enfim, e o Rômulo também não vou contar. Mas que só esse quarteto aqui são más contratações, não são. Mas, infelizmente, fora que você subiu o Vitor Reis, fora que você já tinha o Estevão, fora que o Flaco vinha numa crescente, então, quer dizer, fora que deveria ter a volta do Dudu. Então, sim, tem coisa para mudar? Tem coisa para mudar, evidentemente. Ninguém é cego. Mas eu acho que é leviano da nossa parte desconsiderar as circunstâncias que também acabaram envolvendo o Palmeiras, Márcio. Não, acho que não desconsidera as circunstâncias. Só que quem tem azar no sorteio é o Madureira. Não pode ser o Palmeiras. Porque o Madureira deu Depende. sorteio, vai jogar contra o Flamengo. Aí, pô, teve azar. Se você está na mesma raia dos caras, você tem que estar preparado para o sorteio, né? Então, essa é um dos meus pontos que acho que precisa mudar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, você conversou com pessoas próximas, o ambiente pós-jogo, isso já foi, está mais digerido, porque, afinal de contas, tem mais 6 jogos, tem que ficar de olho no Fortaleza, que está um ponto atrás, né? A questão do Botafogo agora é o Botafogo tem que ramelar, o Palmeiras tem que ganhar o jogo aqui, tem tempo até lá para a gente entender o que pode acontecer, né? Como é que está o ambiente, o que você ouviu e tal? Não, isso que eu presenciei, eu vi realmente esse cenário de muita desolação, assim, o pessoal estava muito abatido mesmo depois do jogo. Conversando com algumas fontes lá dentro, né, dizem que o Abel tá lembrando um pouco o Cuca, aquele abatimento do Cuca, sabe aquela cara do Cuca, de tristeza Sei. eterna? O Abel tá trazendo muito para ele essa questão, se vitimizando um pouco até. Isso, não vou dizer que tem incomodado necessariamente, mas tem chamado a atenção de quem está dentro do CT, essa essa vitimização do Abel, assim, o Abel é um cara que ele traz tudo muito para ele, né? Pro bem e pro mal, tudo muito gira muito em torno dele. E aí até o Bruno Andrade, que enfim, meu amigo ex-colega no UOL, teu colega no UOL, trouxe aquela questão de que ele estaria muito decepcionado com ele mesmo. O Bruno é um cara que orbita muito a órbita do Abel Ferreira. Conversei com a assessoria dele, conversei com outras fontes ligadas a ele. Não existe assim um plano de sair. Mas essa questão do abatimento do Abel, isso é fato, assim, ele está realmente muito... E o que eu acho que é bom, ele está se questionando, né? Está questionando a si mesmo, as escolhas que ele fez, e é legal ele fazer uma meia-culpa. Assim, ele deu uma patada, mais uma vez, no Regis do Tifose na última coletiva. Eu, particularmente, achei que a pergunta do Regis não foi, como posso dizer, não foi muito feliz na maneira como colocou. Acho que naquele momento achei que até o Abel respondeu dentro do que poderia, porque uma fala muita folga e pouco futebol é linguagem de arquibancada. Eu acho que não cabe numa coletiva perguntar desse modo. Mas, de qualquer forma, o cerne do que o Regis quis dizer é verdade. Como é que um time que está mais descansado, que era a grande queixa do Abel, consegue desempenhar um futebol pior? E aí eu tenho até uma certa resposta. Já conversei lá dentro também. Esse é um time que roda muito no estresse, roda muito ali no limite sempre. E esses descansos, essas folgas, às vezes tiram um pouco esse foco. É o estilo do time. A times, por exemplo, se a gente pega aquele time do Felipão dos anos 90, aquele time tinha que jogar todo jogo nervoso, com raiva, todo contra tudo e contra todos, senão aquele time não funcionava. Esse Palmeiras é um pouco assim. Ele tem que jogar no seu talo sempre para conseguir. Aquele Palmeiras do Cuca era a mesma coisa. Ele tinha que jogar no seu talo sempre para conseguir. Então, dessa vez, parece que não bastou. Agora, sim, é o que você falou, Massa. Tem 6 jogos, tem que jogar tem que jogar com dignidade pela camisa do Palmeiras, pela instituição, pelos
excelentes salários que todos os senhores ali recebem, né? Em dia, sempre, né? Não tem nem o que falar. Inclusive, é curioso, né? Hoje o Palmeiras está num patamar que é aquilo que você estava falando, das raias que o Palmeiras corre, né? Quando saiu o Sporting de Portugal está sem técnico, o Abel vai para lá. O técnico do Sporting não ganha o que o Abel ganha. Ele não vai correr para o Sporting, não tem por que ele ir. Porque o técnico do Sporting não ganha o que o Abel ganha no Palmeiras. Então, quando você tem isso acontecendo, de fato tem questões que têm que ser levadas em consideração, né? O Palmeiras realmente, nesse ano, está muito aquém do que deveria entregar. E por mais que, é claro, eu faça as ponderações do azar no sorteio, das muitas lesões, beleza, tudo isso existiu. Mas, de fato, o que mais me preocupa é a performance dos jogadores, o desempenho dos jogadores. Jogadores não desempenharam, nem os que vieram, nem os que já estavam. E aí é preciso entender o que está acontecendo. Tem um desgaste, será, do grupo? Ou o Veiga bateu no teto já? Porque o Palmeiras gosta muito de usar o Real Madrid como exemplo. O Modric hoje é banco. Então não tem problema o Zé Rafael ser banco. Beleza, mas aí tá jogando os caras ali bem diferentes. Jogando o Rodrigo, jogando o Vinícius. Se o Veiga bate no teto, você tem que ter um cara muito melhor que o Veiga jogando. Senão não faz sentido. E o Palmeiras não tem. Então eu acho que o modelo tem que ser não desprezado, jogado no lixo, mas há coisas a se repensar, coisas que talvez nós nem saibamos aqui, do lado de fora do portão. Mas eles com certeza têm coisas para ver lá dentro, mas... Eu, por exemplo, você sabe que eu tenho uma grande admiração pelo Rony, pela história de vida dele, por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, mas não dá, né? Não dá, Então, sabe? Ele entra, joga, não resolve, não é resolve, as palavras também é horrorosa. Não contribui, não acrescenta. O banco de sim, reservas do Palmeiras não acrescenta quase nada, entendeu? é. É uma questão. Eu acho que o Palmeiras, eu critiquei muito o Flamengo no passado por uma questão que eu acho que o Palmeiras está passando hoje, que é não ter conseguido fazer a renovação. Porque como o Palmeiras foi bicampeão brasileiro e semifinalista da Libertadores, ficou para a gente a impressão de que ainda havia um pouco mais de tempo útil de algumas peças. Sabe o que o E Vessone acho que não, falou? né? Sabe o que o Rodrigo Vessone falou no G4 hoje? Um negócio que eu não tinha parado para pensar, é muito inteligente. O título do ano passado deu uma. O elenco é campeão, tá vendo? Não precisa contratar. Leila Pereira falou Eu, sobre isso, né? eu tinha visto isso, confesso. Eu já tinha pensado que o título do ano passado poderia mascarar algumas questões. Mas da maneira como esse título veio, com uma arrancada, para mim foi uma amostra de força. E aí, onde que essa força foi confirmada? No estadual. O Palmeiras também teve alguns jogos ruins no estadual, mas conseguiu fazer. Quando percebeu-se que a macarronada tinha desandado, hoje era tarde, não tinha mais o que fazer. E as peças que viriam talvez suprir, que foram o Felipe e o Maurício, não renderam o esperado. Então, foi um ano que deu tudo muito errado, Massa, assim, em diversas frentes, né? Agora é ver como é que vai ser. Eu vou pedir licença para fechar aqui, que tá uma tempestade aqui em Jundiaí. Só um minutinho. Fecha aí, meu amigo, fecha aí. É bom fechar mesmo, porque senão molha tudo, rapaz. É isso aí. A Eu gente tô tá com aqui, eu tô estamos aqui, ó. junto, batendo um papo. Esse é o MM para vocês. Já tá chovendo em Jundiaí, rapaz. Chovendo forte, hein? Então, ó, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e peço também para você, meu caro, apoiar o nosso trabalho, né? Você pode receber o MM no seu celular, você pode ser, escolhe, você pode ser membro do canal pelo YouTube, você pode ser, se você quiser escolher a outra plataforma, o Apoia-se, fica à vontade, tem tudo aqui, o link na descrição, para você escolher de que forma você quer contribuir com a gente. Bom, então ainda respira 6 jogos, como será o clima sexta-feira contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, Allianz Parque, tudo indica sem a mancha, né? Oficialmente sem a mancha, mas como será aí, Diego? Porque esse é um Massa, ponto, hein? eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que sou pós-graduado em estádio do Palmeiras. Pode ser o Allianz Parque, pode ser o Parque Antártica. Modéstia à parte, entendo muito de estádio da torcida do Palmeiras. E eu tô com um receio muito grande da torcida chutar o balde.
chutar o balde de um jeito que eu não sei se vai conseguir reverter de uma maneira um pouco mais. O que quero dizer com isso? É vaiar o Felipe Anderson, por exemplo, cada vez que ele tocar na bola, é xingar o Abel de burro em uníssono. Eu acredito que coisas assim pesadas podem acontecer, porque a torcida está revoltada e porque perder para o Corinthians é revoltante mesmo, é compreensível o sentimento do torcedor, e o torcedor não tem compromisso com o planejamento do clube, o torcedor está ali para se expressar, e é legítimo ele estar revoltado, e é legítimo ele expressar isso. Então, quando eu digo que eu tenho medo, não é que eu acho que o torcedor está errado se fizer, o torcedor até está certo se fizer, o meu medo é que faça, entendeu? A palavra é medo mesmo, porque eu acredito que muita coisa pode desmoronar. O Abel, por exemplo, nunca foi chamado de burro no estádio. Isso nunca aconteceu. Eu não sei qual é a reação dele. Eu não sei como ele vai reagir. Eu não sei qual o peso que isso vai ter. Os jogadores do Palmeiras, tirando o Breno Lopes e o... Acho que o Breno Lopes foi o único, né, que foi assim, mais massacrado, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Saiu, se desculpou e fez gol de título e o caramba, né? O Luiz Adriano foi o cara que não teve o que fazer, porque ele foi lá xingar a torcida. Mas esse grupo, eu não sei como esses caras vão reagir, mas é uma situação inédita para eles. E eu acho que o clima pode ficar pesado. Ou pode ficar apático também, Massa. Sem a mancha, o estádio já tende à apatia, de modo geral, né? Acho que há de se separar o papel que a mancha desempenha no estádio e o que acontece fora do estádio. Dentro do estádio, a mancha verde ela tem um peso, principalmente a mancha verde, tem um peso muito grande no ânimo do estádio. A mancha verde, junto com a Tupi, com a Savoia, mas principalmente a mancha, por ser mais numerosa, é quem chama o estádio, muitas vezes. E parece que o Palmeiras muitas vezes fica perdida, a torcida fica perdida sem ter ali alguém para reger. Talvez a Tupi consiga ocupar esse lugar, mas a torcida organizada é muito importante por isso, porque ela consegue trazer. Sem a mancha, não sei, Massa, vai ser Sim. complicado. Acho que os Estarei caras lá vão para estar ver lá, e te eles falo. vão estar lá. Eles vão estar lá, mas, né? Mas não tem instrumento, não tem, é diferente, né? É, E assim, a entidade está um pouco abatida, né? Eu também não sei como que o resto do estádio vai reagir com a mancha, né? Porque mesmo dentro da mancha, eu vi muita decepção com o ocorrido, né? Mesmo dentro da mancha, tem muita gente perfeito, chateada que aconteceu. perfeito. Então é isso, Diego e o Atalima acompanhem as notícias do Palmeiras na Trivela com o Digão aí, nosso Marada, nosso Maradona. O MM desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã tenho dois toques de manhã e na sexta-feira pré e pós-jogo para a gente fechar essa semana cheia aí, né? Já que tivemos 3 jogos em outubro e o YouTube quase foi dormir. Muito obrigado, viu, Diego? Um abraço, querido. Um abraço, meu querido. Valeu.